Olha, quem nunca se sentiu meio perdido no labirinto que são as permissões do AWS Lambda, né? É um tal de política, role, JSON pra todo lado. É muito fácil a cabeça dar um nó. Mas, sabe, tem um jeito bem mais simples de pensar nisso tudo. A ideia aqui é justamente essa. Vamos desmontar esse quebra-cabeça e finalmente entender como as permissões do Lambda funcionam. Pois é, por que isso parece tão complicado? A grande sacada, na verdade, é enxergar a coisa toda como se fosse uma rua de mão dupla. Pensa assim, de um lado da rua a gente tem o que a nossa função tem permissão para fazer lá no mundo da AWS, e do outro lado a gente tem quem tem permissão para chamar essa nossa função. O problema todo, a confusão, geralmente começa quando a gente tenta olhar para os dois lados da rua ao mesmo tempo. Beleza, então o segredo é esse aqui. Vamos separar o problema em duas caixinhas. Bem simples. A primeira caixa é sobre as permissões para a nossa função. É a visão de dentro para fora. A pergunta é, o que ela pode fazer? A segunda caixa é sobre as permissões de acesso à nossa função. Essa é a visão de fora para dentro. E a pergunta aqui é, quem pode chamar ela? Se a gente mantiver essa separação bem clara na cabeça nossa, tudo fica muito mais simples de entender. Então vamos lá, começando pela primeira caixa, a visão de dentro para fora. Quais são as chaves que a nossa função carrega no bolso? A gente está falando aqui das famosas execution roles, ou papéis de execução. São elas, basicamente, que dizem o que a nossa função Lambda pode ou não pode fazer dentro da AWS. Então, o que é uma execution role? É, no fundo, um papel do IAM que dá à função Lambda as permissões que ela precisa. A analogia do crachá é perfeita. Pensa nele como o crachá de identificação da função. Ou melhor ainda, um molho de chaves. Se a função precisa, sei lá, ler um arquivo no S3 ou escrever algo numa tabela do DynamoDB, ela precisa ter a chave certa nesse molho. E cada chave é uma permissão dentro dessa execution role. E para criar uma dessas na prática, como é que funciona? Bom, lá no console do IAM, o fluxo é até bem intuitivo. Primeiro a gente diz que quem vai assumir essa role é um serviço da AWS. Aí logo depois a gente especifica, olha, é o serviço Lambda. O passo mais importante, claro, é anexar as políticas de permissão, como por exemplo a permissão para escrever logs no CloudWatch. Daí é só dar um nome e pronto, o papel está criado. E o mais legal é que a gente não precisa começar do zero inventando a roda. A AWS já dá um monte de políticas gerenciadas, prontas para usar. Por exemplo, essa AWS Lambda Basic Execution Role é o feijão com arroz, o básico que toda função precisa só para conseguir mandar os logs para o CloudWatch. Ah, mas e se a função precisar ler de uma fila SQS ou de um stream do DynamoDB? Pode apostar que tem uma política pronta para isso também. É uma mão na roda para começar sem ter que escrever aquele JSON gigante. Muito bem, a nossa função já está com o molho de chaves dela. Agora, vamos atravessar a rua e olhar para o outro lado, a visão de fora para dentro. Chegou a hora de montar a lista de convidados da festa. A pergunta agora é, quem pode bater na porta da nossa função e, de fato, invocar ela? É exatamente aqui que entram as políticas de acesso. E para controlar quem entra nessa festa, a gente tem basicamente dois tipos de segurança. As políticas baseadas em identidade, que são aquelas que a gente coloca num usuário ou num grupo, e as políticas baseadas em recurso, que a gente anexa na própria função Lambda como se fosse um crachá na porta. A primeira responde à pergunta, o que esse carinha aqui pode fazer? Já a segunda responde, quem é que pode acessar este recurso aqui? Sacar essa diferença é o verdadeiro pulo do gato, principalmente quando a gente fala de um serviço da AWS chamando o outro. E atenção, porque essa parte aqui é crucial. Quando um outro serviço da AWS, tipo o S3, precisa chamar a nossa função, o Lambda só olha para uma coisa, a política baseada em recurso. É só isso. Ela é a que dá a palavra final. Então, para integrações entre serviços, é essa política que manda no pedaço. Exato. A política baseada em recurso é literalmente a lista de convidados VIP na porta da nossa função. É ela que diz, preto no branco, serviço da S3, pode entrar. API Gateway entra também. Fora isso, ninguém mais. É uma permissão super explícita, dada diretamente para o serviço que vai chamar a função. E quando a gente olha o código, o JSON da política, é exatamente isso que a gente vê. Olha só esse trechinho com o principal. Quando a gente define os services como s3.amazonws.com, é como se estivéssemos escrevendo na lista de convidados Amazon S3. Seu nome está aqui, pode entrar. Ok, agora que a gente já entendeu os dois lados da rua, as chaves e a lista de convidados, tá na hora de falar da regra de ouro, a lei que governa tudo isso. É o famoso princípio do menor privilégio. A regra é absurdamente simples, mas poderosa.
Dê apenas as permissões que são estritamente necessárias para uma tarefa ser feita. Nada mais, nada menos. Isso é, sem exagero, o pilar da segurança na nuvem. Pensa comigo. Por que dar a chave mestra do prédio inteiro se a pessoa só precisa entrar em uma única sala? Não faz sentido, né? O motivo é simples: limitar o raio da explosão. Se der algum problema, um bug, uma brecha de segurança, o estrago fica contido só naquela salinha. O resto do prédio continua seguro. Mas, vamos ser sinceros, acertar na mosca quais são as permissões mínimas é bem difícil, né? É aí que entra uma ferramenta fantástica da própria AWS, o IAM Access Analyzer. Ele age como um verdadeiro detetive. Ele olha os logs do CloudTrail para ver o que a sua função de fato usou. E com base nisso, ele gera uma política novinha, super enxuta, só com o que é necessário. Ele joga fora todo o excesso. É o menor privilégio na prática, de forma automatizada. Beleza, já cobrimos o essencial. Agora vamos para uma dica de nível avançado, uma trava de segurança extra para quem quer ir além. É para um cenário bem específico, mas muito importante. A pergunta que a gente precisa se fazer é, mas e se as chaves da nossa função, as credenciais temporárias dela, de alguma forma vazarem? E se outro recurso tentar usar essas chaves? Mesmo aplicando o menor privilégio, isso ainda seria um problemão, certo? A resposta para esse e se é uma chave de condição especial do IAM. O nome dela é Lambda Source Function ARN. Pensa nisso como um cadeado extra, um lacre de segurança nas chaves da nossa função. Quando a gente adiciona essa condição na política da Execution Role, o que a gente está fazendo é criar uma regra super específica. A gente está dizendo o seguinte: ou AWS, essas permissões, essas chaves, só podem ser usadas se a chamada vier desta função lambda específica aqui. É como se a chave só funcionasse na fechadura se fosse a mão da própria função que estivesse girando. Isso basicamente impede que as credenciais dela sejam usadas em qualquer outro lugar. É uma camada de segurança espetacular. Então, para a gente fechar, vamos recapitular rapidinho. A gente viu que existem os dois mundos das permissões lambda. O de dentro para fora, as chaves da função, que a gente controla com a Execution Role, e o de fora para dentro, a lista de convidados, que a gente gerencia com as políticas de acesso. Acima de tudo isso, temos a regra de ouro: sempre, sempre usar o menor privilégio. E para quem quer uma segurança extra, tem aquela trava avançada, o Source Function ARN, que amarra as credenciais à função específica. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Nesse nosso mundo de hoje, com sistemas cada vez mais interconectados, orientados a eventos, como é que esse pensamento granular, esse cuidado com cada pequena permissão, de fato muda a maneira como a gente projeta e constrói aplicações seguras e resilientes desde o dia zero? Parar para pensar nisso pode, de verdade, mudar o jogo da arquitetura de software que a gente faz.